de outubro de 2014, Campina Grande comemora 150 anos. No hino da cidade, Campina Grande é colocada como a capital do trabalho e da paz. As imagens divulgadas na mídia geralmente mostram uma cidade bela e desenvolvida, conhecida nacionalmente como polo tecnológico. Nas margens do Açude Velho, um dos principais cartões postais da cidade, o governo está construindo um monumento em homenagem ao aniversário da cidade. O slogan apresenta Campina Grande como a cidade da inovação. Mas todas as pessoas da cidade sentem-se representadas por essas imagens e hino? Será Campina Grande a cidade tão pacífica que divulgam? Apesar de todos esses discursos e imagens, a população campinense parece discordar no que se refere a um problema cotidiano de Campina Grande, a violência. Campina Grande teve o ano mais violento dos seus 150 anos, onde foram mortas 218 pessoas. Isso, do ponto de vista proporcional, mostra que nossa cidade é tão violenta quanto Recife, quanto São Paulo ou Rio de Janeiro. Se você calcular a proporcionalidade, Campina Grande respira violência. 2013 foi o segundo ano mais violento. Na véspera dos 150 anos, 2013 foi o segundo ano mais violento dos seus 150 anos. Foram mortos 184 pessoas. E aí eu digo da violência do assassinato, né? Mas aí se nós formos calcular assaltos às pessoas, invasões de casa, assalto a ônibus, violência de trânsito, violência contra a mulher, violência contra o jovem, esses índices eles são bem maiores. Ou seja, nos seus 150 anos, acho que Campina Grande tem que comemorar, evidentemente, mas a gente tem que repensar a nossa sociedade. Qual é a cidade que nós queremos para o nosso futuro? Entre os anos de 2013 e 2014, a violência figurou como um dos principais assuntos que aparecem nas redes sociais dos habitantes da cidade. Lemas como "A paz em Campina Grande", "Queremos nossa Campina de volta", fizeram-se presentes no dia a dia das postagens campinenses. As estatísticas do governo confirmam um aumento progressivo nos casos de violência na cidade. Temos problema com a segurança pública. Só para você ter uma ideia, os dados da mortalidade de jovens no Brasil, Campina Grande ocupa a 25ª cidade, né, que mais mata jovens, e pode ter certeza, 90% desses jovens assassinados são afrodescendentes ou são diretamente negros, o que não é coincidência, né? É um genocídio na história. Além de casos como assaltos e homicídios, é preciso notar que a violência assume outras formas, tais como a violência contra as mulheres, a violência contra os idosos e a violência contra os jovens, sobretudo jovens negros. Todos os anos acontece um verdadeiro genocídio contra os jovens desse país, em especial os jovens negros, né? Só para nós termos uma ideia, por ano no Brasil são mortos mais de 30 mil jovens, né? E isso significa dizer que em uma década o Brasil perde mais de 300 mil jovens. Então isso são dados de uma guerra civil, são dados estarrecedores. É uma juventude que é dizimada todos os anos, né? E dentro desses 30 mil, 25 mil jovens que são mortos por ano, mais de 75% são jovens negros. E quando eu digo jovens, é aqueles que têm de 15 a 29 anos. Então, a maioria homens, negros e de baixa escolaridade. E Campina Grande, a Paraíba, como um todo, faz parte desse cenário de violência, né? Campina Grande hoje é a 26ª cidade onde se mata mais jovens negros no Brasil, o que é algo assustador. É uma cidade interiorana da Paraíba, são dados estarrecedores. O racismo como uma violência atinge vários jovens todos os dias. O depoimento das crianças, elas têm consciência que estão sendo discriminadas, elas têm consciência dos nomes terríveis, né? Tem alunas que é chamada de macaca, aí é claro, dói a minha alma, porque ver meu aluno ser chamado, não que a gente não goste do animal,
é a forma como é colocada, o para que ele é colocado. Então significa dizer que um jovem hoje, principalmente o jovem negro no Brasil, na nossa cidade, ele corre um risco de vida todos os dias. Porque além disso, desses altos índices de violência, existe no Brasil, reconhecido pelo Estado brasileiro, um dos problemas que atinge a juventude negra da periferia, que é o racismo institucional, que é principalmente aplicado pela polícia. Como a polícia trata o jovem, principalmente o jovem negro, né? O jovem negro nesse país, ele já é visto como suspeito, né? Então, inclusive, nós temos um caso de um colega nosso que teve a moto roubada aqui em Campina Grande e ele foi preso. E coincidência, ele é negro, né? Inclusive, ele está com ação contra o Estado da Paraíba. Então, significa que você ser jovem e negro no Brasil, na nossa cidade, é um risco para a sua vida. Porque a polícia trata de forma desigual, de forma discriminatória os jovens negros. E isso se deve à nossa cultura, que é marcada pela cultura da violência. Nós vivemos uma sociedade marcada pela violência, pela intolerância, pelo desrespeito, né? Isso da criança ao jovem, né? Então nós respiramos violência. E Campina Grande, ela tem algo bem peculiar, né? A violência ela se dá de forma mais perversa nas periferias, né? Nos bairros distantes. Diante de todo esse quadro, como a sociedade pode reverter essa situação? Vai acontecer a partir de muitas lutas, muitos debates, das parcerias com as universidades, as parcerias com as escolas públicas, muito importante, a criação da discussão dentro do Conselho de Educação do município, a absolvição por alguns setores da atividade científica, que é o caso da universidade, que criou os NEABs, já dentro também dessa discussão que nós vimos construindo nas extensões das universidades, nos auditórios, criamos o primeiro encontro estadual do movimento negro, exatamente para que esse encontro fizesse acontecer o crescimento do debate, os debates todos com parceria com sindicatos, parcerias com a própria secretaria do município, criamos as conferências, temos a primeira conferência da igualdade racial de Campina Grande, por uma Campina afirmativa. E essas parcerias, a importância do movimento, desde que se faça sério, e é bom que saibamos disso, né, porque todo movimento tem sempre alguém que quer desvirtuar, a gente lamenta, mas entendemos também o processo, queremos ouvir todos os setores da cidade, inclusive. E centro. Então isso mostra como essa questão da violência, ela perpassa a nossa cidade, de ponta a ponta. E, evidentemente, o jovem negro, na nossa cidade, é a parte mais frágil dessa violência. E aí estão os índices que causam vergonha para qualquer campinense. E se fosse, nós vivêssemos num país onde o Estado tivesse políticas públicas de verdade, isso seria prioridade na agenda da política pública nacional. Porque não dá para aceitar que o Estado brasileiro perca desse tanto de jovens todos os anos de forma banal. E aí é bom entender que quando um jovem perde a vida, é uma família que é destruída. É uma família que é destruída, é uma mãe que é destruída, é um pai que é destruído, são irmãos que são destruídos. E isso é tão grave, isso é tão perverso, que quando um jovem ou uma criança perde um pai ou uma mãe, ele ganha o título de órfão. Mas quando uma mãe perde um filho, ou um pai perde um filho, não existe na língua portuguesa palavra para descrever a dor. Então, diante disso, são dados assustadores que nós temos que repensar isso enquanto sociedade. Nós não podemos aceitar o genocídio da juventude negra na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil. Ao que parece, Campina Grande não é apenas a capital do trabalho e da paz. Então, alô, alô, minha Campina Grande. Infelizmente, quem te viu, quem te vê, não te conhece mais. Sou Wilker, estudante e professor de História e sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Eu sou Lauriceia, sou historiadora e sou contra a violência. Flávio Vieira Barros, eu tenho 70 anos e sou contra a violência. Meu nome é Laís, eu sou estudante de História e sou totalmente contra a violência. Eu sou Bruno Pereira, eu sou estudante de História e sou contra a violência. Meu nome é Luciana, sou professora e eu sou contra a violência.
Sou Valver do Movimento Negro contra a violência, por uma sociedade de paz, uma sociedade de respeito a todo ser humano. Sou Mainara, sou professora de História da Escola Estadual Itampereira. Sou Ângela, professora de História da Escola Estadual Professor Itampereira. Nós somos contra a violência. Meu nome é Alisson e eu tenho 15 anos. Meu nome é Andresa e eu tenho 16 anos. Meu nome é Micaela